Tchau. Quem tá me esperando do lado de cá é ele, que veio pro nosso programa especial. Afinal, ele é sempre um convidado muito especial. Estou falando do Dr. Jamal. Oi, Carol. Bem-vindo, querido. bem? Você samba, Dr. Jamal? Eu sambo? Jura? Sambo. Ah, então nós vamos ter que mostrar. Não, mas eu sambo muito mal. Ah, você samba mal? Poxa vida, falou Sambar que eu samba, sambo. a gente samba. Mas eu sambo muito mal. Só que você gosta de carnaval, mais ou menos? Ah, eu gosto mais ou menos. Você prefere descansar no Eu carnaval? prefiro descansar no Apesar carnaval. que médico nunca descansa, a gente sabe, né? Ah, a gente tá sempre ligado, né, Carol? Mas eu respeito muito, claro, é uma festa maravilhosa. Mas eu gosto de... A gente precisa fazer um repouso mental, Entendi. Né? Então Então eu aproveito nesses momentos e tô descansando com a minha família. Que maravilha. tranquilo. E hoje quero mandar um beijo pra querida Maristela, que tá aqui, esposa do Dr. Jamal. Meninos, podem mostrar, porque ela é linda. Fazer propaganda da sua esposa. Ai, claro! Porque ela, olha só, Olha ela aí, ó. lindíssima, impecável, sorrisão, toda magrinha. você Olha, viu? Dr. Você Jamal viu? tá cuidando bem. Beijo. Claro. Querida e querida amiga também. Agora, Então. o nosso assunto hoje é um assunto super importante. Nossa, demais. Porque nós vamos falar de adenoide. Adenoide, O que significa adenoide? Que problema é esse? Pois é, vocês que estão em casa, vocês estão ouvindo adenoide, né? Mas aí você fala assim, adenoide, que nome esquisito, né? Agora, e se eu falar carne esponjosa no nariz? Aí a gente já sabe. Agora eu já entendi É a o mesma que coisa. Exatamente. Adenoide é o nome técnico dado à carne esponjosa no nariz. Então, o que é a carne esponjosa do nariz? Ela é um tecido que toda criança nasce com adenoide e ela pode aumentar, se desenvolver excessivamente e aí acaba gerando um monte de problemas. A gente não sabe por quê, Carol, que algumas crianças acabam desenvolvendo isso a mais. Só que essa carne esponjosa, ela permanece durante toda a vida ou em algumas pessoas ela cresce e por isso se torna um problema? A gente raramente vê a adenoide em adultos. Existem adultos com adenoide, mas a maioria, a adenoide ela tem um ciclo normal, ou seja, ela cresce quando a criança é pequena e não gera sintomas. A criança vive normal, respira bem pelo nariz e aí ela vai regredindo. Tá. Algumas crianças, como nós falamos, a adenoide cresce mais do que ela devia. Entendi. E aí acaba gerando um grande problema. Por quê? Por causa da localização da adenoide. Então a gente queria explicar para vocês que estão em Onde casa né? onde que é a adenoide, não é? E aí nós temos um vídeo, então, que mostra exatamente onde se localiza. Vai ficar fácil para entender. Exatamente, Vamos porque lá. é difícil entender onde é a adenoide. Ó, essa imagem está mostrando as amígdalas, Tá. né? E atrás da campainha da garganta é que fica a adenoide. Olha aqui, ó. Então, lá, aqui as amígdalas, nas laterais, a adenoide fica atrás e para cima da campainha. Então, Mas você consegue ver pelo nariz. não, Não. Quando a gente coloca, simplesmente a gente está olhando o nariz, a gente não consegue ver a adenoide. Não é então, possível. não dá para ver. Aliás, é interessante essa sua pergunta, porque muitas mães falam assim, né? Ai, doutor, olha, eu até vi a adenoide do meu filho. Não. Em geral, o que dá para ver é a pontinha da concha nasal, mas da adenoide não, porque ela fica lá no fundo do nariz. Entendi. Atrás da campainha e para cima. Nesse molde aqui, a gente vai conseguir entender, ó. Tá aqui o nariz, não é? Aqui os olhos. Então, lá atrás, gente, ó, lá atrás do nariz fica essa carninha que chama-se adenoide. Agora, quais os sintomas, né, Carol? Pois é, porque você está ali, se é normal até certo ponto, ela tem o tamanho, o paciente ou a criança respira normalmente. Isso. Quando ela cresce, atrapalha a respiração? Pelo nariz. Então, a adenoide, quando aumentada excessivamente, o principal sintoma é respirar mal pelo nariz. E isso reflete especialmente durante a noite, quando a criança dorme de boca aberta, ronca, baba no travesseiro, tem um sono muito agitado. Você que está em casa aí, você já viu a criança que dorme desse lado, acorda do outro lado, Rodopia. rodopia.
às vezes dá aquelas roncadas com paradas respiratórias, né? Então, os pais ficam desesperados. Eu pergunto para os pais, às vezes, né? A criança ronca. Dá para ouvir da porta do quarto? Ih, doutor, dá para ouvir do meu quarto a criança roncando. Então, você olha e fala, é clássico. É clássico. E aí, então, gente, sintomas quais são? Respirar pela boca, dormir de boca aberta, babar no travesseiro, sono agitado. Tá. E aí, vai no médico otorrino, né? Aí, como que nós vamos diagnosticar isso? Que tem, porque às vezes ela pode ter tudo isso que você falou e não ser adenoide. Não ser adenoide. Pode ser uma rinite alérgica, pode ser uma sinusite crônica, alguma outra coisa, né? Vamos então, lá. assim, nós temos um exame que é o melhor que nós podemos fazer. Algumas crianças, muito pequenas, a gente acaba fazendo uma radiografia, mas ainda não é ideal. Qual é o exame ideal para diagnosticar a adenoide? Ele chama-se nasofibroscopia. E para não ficar difícil esse nome, olha aqui, ó. Nasofibroscopia. Isso, Ninguém vai mais esquecer. Esse é o nome aqui, ó. E eu acho que nós temos esse exame ao vivo aqui no Você Bonito. Nós vamos fazer agora. Nós vamos mostrar num modelo, né? Olha que legal. Olha só o que eu trouxe para você, Carol, para a gente ver como é que funciona. Vamos ligar a nossa fonte de luz aqui. Tá. Com quantos anos, a partir de quantos anos pode se desenvolver essa carne esponjosa e apresentar o problema e já ser diagnosticado com esse exame? Tem crianças já muito pequenas, de 6 meses, 1 ano, que já dormem de boca aberta, roncam e a gente pode fazer esse exame já. Tá legal. Este aparelho aqui, olha, ele é o aparelho que chama-se nasofibroscópio. Então, esse nasofibroscópio, ele é flexível, ele é fininho, dá para vocês verem, gente, como ele é fininho? Né? Ele é fininho, ele tem uma luzinha na ponta e eu controlo ele aqui na minha mão, ó, como eu faço aqui, ó. Então, este aparelho é uma endoscopia de nariz. Tá. Então, eu tô mexendo aqui, ó, eu controlo ele, né? Então, nós vamos simular no modelo como é feito, olha aqui, ó, como eu mexo com ele aqui, né? Isso. Nós vamos simular nesse molde como é feito a nasofibroscopia. Tá bom. Tá bom? E olha, eu procurei muito na net, procurei em todo lugar. Eu não vi nenhuma simulação de nasofibroscopia em molde, hein? Vamos ver. Olha, vamos lá. Então, olha aqui, ó. Só relembrando antes, ó, essa é a região da adenoide, que fica lá no fundo do nariz. Então, esse aparelho, o nasofibroscópio, ele vai entrar no nariz, a gente anestesia primeiro, tá vendo a luzinha, a gente consegue ver. Aí, o médico vai virando o aparelho, tá vendo? Ó, e ele tem uma câmera também, doutor Jamal? Ele tem uma câmera, que vai mostrando tudo numa tela. Eu tô olhando tudo aqui, ó. Eu tô mexendo, eu tô olhando. Aí eu venho aqui e eu consigo olhar lá para baixo e vejo que não tem adenoide. Então, o aparelho vai entrar aqui, ó, eu estou controlando, eu estou vendo ele para cima, para baixo, eu estou vendo todas as funções do nariz. Então, ele vem aqui, ó lá de novo, eu estou descendo. Que bacana, esse paciente aqui, nosso paciente virtual, não tem adenoide. E se tiver adenoide... O que você vai ver? Aí eu criei aqui um modelinho de adenoide. Esse modelinho aqui é um algodão, mas olha que interessante, ele tem a consistência igual a adenoide. Por isso que ela é chamada de carne esponjosa, porque a adenoide ela é molinha. Parece uma esponjinha. Uma esponjinha. Então, olha só, agora esse nosso molde tem adenoide crescida. Então, gente, olha aqui, ó, tampou o fundo do nariz. Se tampou o fundo do nariz, o que a criança vai fazer? Abrir e respirar pela boca. Aí eu venho com o meu aparelho, então... A gente, como eu disse, a gente anestesia, né? É um exame meio chatinho, né? Eu não vou falar que ele não é chato, gente. Não é, a gente não pode mentir para vocês. Mas, ó, aí eu chego aqui, eu vejo... Que tem adenoide. Que tem adenoide. Ou seja, é um exame extremamente rápido. É rápido? Você faz... Rápido, eu consigo fazer às vezes em 1 minuto. Olha. 1 minuto, porque o meu objetivo é chegar aqui com o vídeo e aí eu vejo que tem esse tecido e eu não consigo passar, ó, eu não consigo olhar lá para baixo. Não consegue mais ver nada. Entendeu? Entendi. Então este é um exame que chama-se nasofibroscopia com um endoscópio
flexível. Só Então, que, desculpa te interromper, doutor Jamal, mas ele vai diagnosticar outros problemas também. Sim, com certeza. Esse nasofibroscópio, ele é um exame muito interessante porque ele mostra desvios de septo, crescimento das conchas nasais, sinusite crônica, pólipos nasais. Então, nós temos várias possibilidades de diagnóstico. Até corda vocal? E, inclusive, este exame ele pode descer e olhar a corda vocal. Então, este aparelho, que chama-se nasofibroscópio, é muito importante para o diagnóstico de várias doenças do nariz. Certo. E aí, nós fizemos o diagnóstico, né? E aí, tem adenoide lá. A mamãe vai me perguntar. Ela vai me perguntar. Ela vai perguntar o quê? Doutor, tem que operar? O que a gente faz? Ai. Bom, gente, é assim. Obviamente, cada caso é individualizado e depende muito do quadro clínico e da impressão do colega. Mas é assim, se a adenoide é muito grande, infelizmente, tratamento clínico a gente ainda não tem. Tá. Nós chamamos de adenoide obstrutiva, igual no nosso modelo, que tampou totalmente. É difícil, não é fácil. O ideal é a cirurgia. A maioria das vezes que a adenoide é obstrutiva, o ideal é a cirurgia. Tá. E aí, nesse segundo vídeo, nós vamos ver como é que é mais ou menos... É uma cirurgia tranquila? Olha, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, toda cirurgia ela tem os seus riscos, tem as suas complicações, tem as suas características. Mas hoje em dia, a gente consegue ter muita segurança anestésica, uma boa avaliação médica, uma boa avaliação pré-anestésica, exames, e aí a gente consegue sim, sem dúvida, uma cirurgia muito interessante e tranquila. Quando a cirurgia é só da adenoide, o pós-operatório é bem tranquilo. Então, eu ia te perguntar, porque se a pessoa, a criança no caso, tem o desvio de septo, adenoide, enfim, problemas ligados, porque isso acontece muito, é comum, né, doutor Jamal? Aí a gente acaba fazendo uma cirurgia com porte um pouquinho maior e que o sofrimento é um pouquinho maior. Mas, gente, olha, o que é muito importante vocês saberem? Quando a criança é pequena e já começou com adenoide, resolve esse problema, seja com tratamento, seja com cirurgia, não sei, mas resolva o problema. Porque a grande maioria das vezes a gente consegue evitar complicações, inclusive de arcada dentária, crianças de mordida, dentes ressecados. Que eu me lembrei agora, eu ia te perguntar, aquelas crianças, esquecendo só a parte noturna, tá? A parte do sono, que durante o dia babam muito, que ficam com a boquinha aberta. Assim, o tempo todo, você olha pra criança, ela tá assim. Ótima pergunta, Carol, exatamente. Sabe o que eu falo Conheço também? Várias crianças que ficam assim. A gente fala muito que as crianças têm isso e às vezes a mãe nem percebe. Aí sabe o que eu falo? Vamos ver as fotos dele? Aí nas fotos como é que tá a criança? Né? Com o bocão aberto. Exatamente, isso nós chamamos de face adenoidiana. É a face, olho baixo, é clássico, baba. Né? Baba, não consegue respirar. E aí, você falou, interessante, nós comentamos sobre os sintomas de noite, mas tem muitos sintomas de dia também. Hiperatividade, muitas vezes a criança ela é muito agitada. A criança pode desenvolver, inclusive, Carol, mau rendimento escolar. Existem trabalhos científicos que mostram que a criança hiperagitada, ela perde o foco, às vezes, no aprendizado, e nós sabemos que a adenoide pode ser uma causa, inclusive, de mau rendimento escolar. E eu toquei nesse assunto porque tem muitas mães que, antes de recorrer ao otorrino, vão na fono. Pois é. Porque observam que a criança está com a boca aberta. Aí a fono, num primeiro momento, é uma parceria que vocês têm com fonoaudiólogos, né? Mas num primeiro momento, se for adenoide, não vai poder fazer nada. Então, eu recomendo fortemente, gente, não façam tratamento com fonoaudióloga sem antes passar no médico otorrino. Porque muitas vezes o diagnóstico pode ser, como você falou, uma adenoide. Então, o diagnóstico médico é feito por médico. O médico encaminha para a fono. Se ele julgar que a adenoide não é o problema, existe respiração bucal viciosa. Às vezes a criança tem o vício de respirar pela boca. Né? E chupeta nessa história. Aliás, eu ainda não tinha contado.
Eu tirei a pipi do João. Doutor Jamal tinha comentado comigo que seriam 15 dias de abstinência. Eu falei pra você. Eu entrei em mais abstinência que ele, obviamente, que pra mãe parece que é mais difícil, né? Difícil. Porque a gente cria uma dependência de alguns momentos que a criança tá mais chorona e tal. Colocar a chupeta, mas eu fui firme. Isso. E o João terminou o ano de 2015 sem chupeta. A abstinência pior realmente foram 2 semanas. Mas ele ainda dá uma comentada quando ele vê uma criança com chupeta. Aí a gente fala, eca e tal, e passou. Natural, isso é natural da criança. Mas a chupeta atrapalha, doutor Jamal? Sim, a chupeta atrapalha especialmente a arcada dentária. Mas é óbvio, tem crianças que se adaptam bem, que não tem esse problema. O problema é ficar com a chupeta o dia inteiro. Tá. Então a chupeta tem que ser em alguns momentos para criança, especialmente criança maior. Não pode ficar o dia inteiro com a chupeta, né? É isso que vai prejudicar. Mas para a respiração não faz tanta diferença. Não faz tanta diferença, né? Então, como a gente estava falando, né, Carol? Se a gente precisar fazer a cirurgia, como que ela é feita? Como eu disse, só adenoide, gente, é uma cirurgia tranquila. Tá. Então, a cirurgia, a gente tem nesse mesmo vídeo? Que esse foi... ele tá editado já com o tratamento. Então, peraí, vocês querem colocar a perguntinha do público agora? Vamos colocar? Então, vamos pôr a perguntinha e a gente já mostra o vídeo. Olha lá. Isso. Perguntinha na tela. Um beijo pro Paulo. Doutor, é verdade que o adulto sofre mais no pós-operatório do que criança? Paulo, é verdade. É verdade, por vários motivos. Um dos motivos é que, em geral, o tecido é maior. Então, o tamanho da cirurgia é maior. E depois, o que acontece? Gente, criança é bom demais, né? Criança machuca um pouquinho, já era, né? Adulto, às vezes, demora. Então, Paulo, tem um denguinho aí, vai. Sofre um pouquinho mais. Por isso, gente, eu insisto muito. Criança pequena que respira mal pelo nariz precisa de uma avaliação. E se precisar da cirurgia, sem medo de ser feliz, para ser um adulto saudável. É porque muitas vezes, se não faz a cirurgia quando criança, vai fazer quando adulto, né? Tem vezes que não dá para escapar. Então, Vamos isso lá. aí. Vamos seguir com o vídeo, então, que o final desse vídeo que a gente mostrou no início da pauta mostra, então, a cirurgia. Isso, então a cirurgia em geral é feita por dentro da boca, a gente usa aparelho endoscópico também, né? Às vezes, como nesse vídeo mostra, às vezes tem que tirar a amígdala também. Não é sempre. Então, quando tem que tirar a amígdala, é feita a incisão. Aí é feito, então, a retirada. É feita uma cauterização. Olha, aqui está mostrando a incisão. Fica uma regiãozinha, às vezes, sangrando. Aí vem com um cautério ou com pontos. E a gente acaba... impedindo com que o sangramento fique muito tempo, que aumente. Mas qual é o pós-operatório? Tem uma parte de alimentação que tem que tomar um cuidado. Tanto para a cirurgia da amígdala quanto o adenoide, como a cirurgia é na garganta, o que acontece? Se a criança vai lá e come torrada, bolacha, aí vai machucar a ferida. Pode cair uma casquinha e ter sangramento. Então, em geral, pelo menos durante 5 dias, a dieta tem que ser fria e mais molinha. E aí eu sempre falo para a criança que tem a parte boa da cirurgia. Sorvete. Ah, que delícia. Sorvete. Pode muito sorvete. Muito iogurte geladinho, pudim. Aí vem a vovó, vem a titia. Aí eu quero sorvete disso, eu quero sorvete daquilo. Então a gente dá para levar numa boa. Não, e dá para fazer umas sopinhas ótimas também, que você bate um monte de coisa, mantém os nutrientes, não aquece, fica ótimo. Gente, a gente não pode impedir a cura, a solução por causa de 3, 4 dias de sofrimento que vão existir. Mas a cura, quando ela vem, é pro resto da vida. É verdade. Disse tudo, doutor Jamal. Agora, pra gente encerrar, é um problema genético ou não dá para dizer que tem genética envolvida? Tipo, papai e mamãe tiveram... o filho vai ter mais chance. Existe um fator genético associado, mas ele é mais evidente quando os pais têm rinite alérgica. Quando a criança é filha de um casal que tem alergia respiratória, a chance da adenoide crescer é maior. Agora, tem alguma coisa que atrapalhe, tipo o ambiente que ela está inserida, numa casa que tem mais pó, ar-condicionado, que pode piorar essa carne esponjosa ou fazer crescer mais depressa? Quando a alergia é um fator envolvido, sem dúvida nenhuma, sim. Aí a gente acaba vendo que essas crianças, não só elas têm uma dificuldade
ambiental, com a rinite alérgica, a dificuldade do dia a dia mesmo, né? De espirrar, coçar o nariz, escorrer, tá sempre fungando, sempre tendo sinusite. Mas, quando esse ambiente é ruim, Carol, sabe o que acontece? Atrapalha o tratamento. Quando a adenoide é pequena e nós vamos dar tratamento clínico, isso tudo não deixa melhorar. Entendi. Você quer ajudar a criança, mas às vezes não Fatores consegue. externos Acabam prejudicando. Pode atrapalhar tudo. A mensagem sempre, gente, mensagem é: criança que respira constantemente pela boca precisa ser avaliada por médico otorrinolaringologista. Criança que ronca todos os dias, criança que baba, criança que tem sono agitado, criança que rodopia na cama, pode ter aumento da adenoide, que é a famosa carne esponjosa. E vou fechar dizendo uma coisa agora como mãe, tá? Às vezes a gente quer fingir que não tá vendo alguma coisa que o filho tem que a gente não gostaria que tivesse. Seja uma adenoide ou qualquer outra coisa, inclusive comportamento, hábitos, alguma coisa que está virando uma mania. Às vezes a gente fecha o olho e fala assim, não, é pequeno. É mais fácil, né? É fase. É mais cômodo para nós, daqui a pouco passa. É... E o momento de resolver quando tá pequeno, né, doutor? Sempre melhor. Vamos e ficar atento a sempre isso. O médico é um amigo, gente. É verdade. O médico não é contra o paciente, ele quer ajudar. Seja amigo, seja sempre parceiro do seu médico. Grande doutor Jamal Azan, otorrinolaringologista. Falamos da adenoide, mas já falamos de tantos outros assuntos que você pode acompanhar. Tem o site www.jamal.com.br. Lá tem tudo, vídeos antigos de pautas que a gente já realizou, todo o trabalho do Dr. Jamal. No Insta, @é Clínica Jamal, é Dr. Jamal, tudo junto. Doutor abreviado, Dr. Jamal também. No Facebook também você encontra o Dr. Jamal. E quero lembrar, o Dr. Jamal é otorrino, mas ele é cirurgião otorrino também. E tem como especialidade aí, ó, os pequenos. Com certeza. Faz toda a diferença. Obrigada Carol. mais uma vez. Sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Com as nossas brincadeiras e com assuntos sérios, mas que eu acho que a gente tem que levar realmente de uma maneira mais leve, porque são coisas da vida, gente, acontece. Que bom que a gente tem tratamento, que a gente tem médicos capacitados para que a gente saia bem dessa. Obrigada sempre. Beijo para vocês que vão passar por lá de cá. Beijo, cadê ela, lindona? Beijo. E a filhona tá bem, filhão? Tá ótima, família? Estão ótimos, graças a Deus. Começando faculdade agora no início do ano, né? Isso, graças a Deus. Gente, a filha dele, um arraso. Como é? Ela passou em primeiro, segundo lugar? Ela passou muito bem colocada. Foi 23º lugar no Não, mas Mister, disputar, não, pra mim isso é tipo primeiro. Sim, não claro, é verdade? Claro. Disputadíssimo, parabéns. Obrigado, viu? Também com essa cabeça Tchau, de gênios gente. da família. Beijo, obrigado, doutor Jamal.